Fala, galera. Beleza? Vamos resolver o exercício 16 da seção 16.5 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: determine se o campo vetorial F, dado por 1 na componente I, seno de Z na componente J, y cosseno de Z na componente K, se ele é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função F minúscula, né? No caso, a função potencial, tal que o campo F ele é o gradiente dessa Fzinha. Bom, vamos começar determinando os campos escalares, né? Então, vou chamar de P o 1, que acompanha a componente I. Vamos chamar de Q, o seno de Z, que acompanha a componente J. E chamar de R, Y cosseno de Z, né? Que acompanha a componente K. Bom, para verificar se o campo vetorial F é conservativo, vamos calcular o seu rotacional, né? Sabemos que o rotacional de F é o gradiente vetorial o campo F. Isso é dado pelo determinante dessa matriz, né? Cuja primeira linha é os vetores de JK, a segunda são as derivadas parciais, né? Com relação a x, y, z, e a terceira são os campos escalares P, Q e R que nós definimos anteriormente. Bom, para calcularmos o rotacional de F, nós calculamos o determinante daquela matriz e ele nos fornece essa expressão ao qual nós conhecemos, né? Derivada parcial de R com relação a Y, menos a derivada parcial de Q com relação a Z na componente I, mais derivada parcial com relação a P, a derivada parcial de P com relação a Z, menos a derivada parcial de R com relação a X, tudo isso na componente J, mais a derivada parcial de Q com relação a X, menos a derivada parcial de P com relação a Y na componente K. Como definimos P, Q e R, basta agora calcular essas derivadas parciais, né? E a derivada parcial de Y cosseno Z com relação a Y dá cosseno Z. A derivada parcial de seno de Z com relação a Z dá menos cosseno de Z. A derivada, né, parcial de 1 com relação a Z dá zero. A derivada parcial de Y cosseno Z com relação a X dá zero. Tudo isso na componente J. Na componente K, a derivada parcial de seno de Z com relação a X também dá zero. E a derivada parcial de 1 com relação a Y também dá zero. De modo que a minha primeira componente fica cosseno de Z menos cosseno de Z, ou seja, dá zero. Na segunda componente, 0 menos 0 dá zero. A terceira componente, 0 menos 0, também dá zero, né? De modo que isso me dá o vetor identicamente nulo. Então, como o rotacional de F foi o vetor identicamente nulo, além disso, a gente tem a seguinte condição, né? O domínio de F é todo R3, onde as funções componentes P, Q e R possuem derivadas parciais de segunda ordem contínuas. Então, segue que F ela é um campo vetorial conservativo, né? E se a gente observar, eu consigo encontrar uma função potencial, né? Tal que o gradiente dessa função potencial se escreve como sendo o meu campo escalar, né? Então, garanto a existência dessa função potencial. Bom, como o nosso campo vetorial ele pode ser escrito dessa forma, né? 1 na primeira componente, seno de Z na segunda, y cosseno de Z na terceira, e a gente acabou de garantir a existência de uma função potencial, né? Tal que o meu campo vetorial pode ser escrito como o gradiente dessa Fzinha. Então, a gente pode escrever esse sistema, né? Tal que Fx, né? A derivada parcial de F com relação a X é igual a 1. A derivada parcial de F com relação a Y dá o seno de Z. E a derivada parcial de F com relação a Z dá Y seno de Z. Então, uma vez que a gente tem essas três condições, eu preciso arrumar uma estratégia de modo que eu consiga recuperar a minha função potencial. E a gente vai começar fazendo isso integrando o Fx com relação a X. E ao fazer essa integração, né? Uma vez que Fx é igual a 1, nós temos que a minha F é X, mas uma G de YZ, ou seja, essa constante, ela não depende de X, ela depende de Y e Z, onde ela é uma função arbitrária, né? Bom, agora eu vou derivar minha F com relação a Y, de modo que ao fazer a derivada com relação a Y, eu tenho que Fy é igual à derivada de G com relação a Y, a minha G de Y.
Bom, comparando com a fy no sistema que eu tenho, a gente tem que g de y é seno de z. Bom, eu agora vou integrar g de y com relação a y. E ao fazer isso, eu tenho que a g de yz, ela é y seno de z, mas uma h de z, onde h é uma função arbitrária que só depende de z. Bom, assim, eu tenho que a minha f, ela tem essa cara, né, x mais y seno de z mais h de z. Bom, eu agora vou derivar f com relação a z e comparar com o que eu tinha. E ao derivar isso com relação a z e comparar, eu tenho que fz, ela é y cosseno de z mais a galinha de z. De modo que, ao comparar, a galinha de z é igual a zero e a h de z, por sua vez, agora é igual a k, onde k é uma constante. Portanto, a função potencial que nós encontramos, né, ela é ela é x mais y seno de z mais k, né? De modo que o gradiente dessa função potencial f, ela é exatamente o meu campo vetorial f dado no início do meu problema. E isso só foi possível a gente determinar uma vez que a gente mostrou que o nosso vetorial, o nosso campo vetorial f, ele é conservativo. Logo, a gente garante a existência de uma função potencial fzinha, tal que o campo vetorial se escreve como o gradiente dessa função f.